Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre para que e por que regras de conduta. Como sempre, Tia Michele trouxe aí um pequeno esquema para a gente poder compreender um pouquinho sobre a conversa da corujinha amiga. Na conversa com a corujinha amiga, ela fala que disciplina é liberdade. Ué, tia, mas como é que disciplina é liberdade se quando a gente acaba se disciplinando parece que a gente não é livre? Vamos lá com a Tia Michele para a gente poder entender melhor isso aí. Quando se fala que a disciplina é liberdade, é porque a partir do momento que você tem uma disciplina em relação às coisas, você vai poder ter uma liberdade na hora de fazer as suas escolhas. Como assim, tia? Vamos lá. A partir do momento que eu começo a me organizar, que o livro de vocês vem chamando de autogerenciar, eu consigo ter possibilidades para escolher. Então, quando eu me organizo, eu consigo buscar condições necessárias para ter liberdade de escolhas. Então, se eu sou disciplinada na minha vida em relação às minhas atitudes com os seres humanos, lembrando que nós estamos falando do agir humano, eu vou conseguir ter uma liberdade para escolhas. Essa liberdade para escolhas vai, junto com a disciplina, permitir chegar onde você quiser chegar. E aí, a partir disso, você pode ter uma escolha aí. Quais caminhos seguir, você vai ter opções, oportunidades que são plantadas por vocês, porque a gente vai ter uma disciplina. Vamos supor que tio Neto passe para vocês uma tarefa, uma atividade física em que vocês precisam de um treinamento. Durante este treinamento, vocês precisam ter uma disciplina de fazer tudo certinho, seguir o passo a passo. Esse passo a passo que você vai seguir vai te ajudar a ficar melhor e mais treinado naquilo que você tem a fazer. A partir do momento que você fica mais treinado naquilo ali, você tem liberdade de escolhas de como você vai fazer determinado procedimento. Vamos pegar um exemplo aí de uma arte marcial, o jiu-jitsu. Uma pessoa que ela começa a praticar o jiu-jitsu, ela sabe que no jiu-jitsu tem algumas regras para serem cumpridas. Dessas regras a serem cumpridas, precisa, a partir dessas regras, criar uma disciplina de treino. Então, ele vai acabar treinando ali o tempo todo, seguindo essas regras para que ele não seja punido na arte marcial, vamos dizer assim. Aí, a partir do momento que ele começa a ter essa disciplina, ele já vai deixar treinado na cabeça dele, no corpo dele, os movimentos que são possíveis realizar durante uma luta. Aí, o que acontece? Se ele teve uma disciplina em aprender seguindo essas regras, ele vai ter uma liberdade para escolher quais os movimentos ele pode fazer para conseguir ganhar do adversário. Isso quer dizer que o tempo todo na nossa vida a gente vai ficar naquela disciplina de querer ganhar de um adversário, enfim, tal. Não. Mas a partir do momento que a gente se organiza como um lutador de jiu-jitsu, por exemplo, você vai começar a perceber que você que vai criar as suas próprias escolhas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa organizada, eu vou acordar às 7 horas da manhã. Se eu acordo às 7 da manhã de forma organizada, eu sei que eu vou ter de 7 até as 8 horas da manhã uma liberdade de escolhas do que fazer até a aula começar. E aí essa liberdade de escolhas pode ser tomar café, tomar um banho, regar uma plantinha, fazer esse tipo de coisa. Então, isso tudo vai proporcionar para a gente que a gente tenha uma liberdade de escolha. Mas isso por quê? Porque a gente teve uma disciplina na hora de acordar. Aí a gente pode pensar assim, ô tia, mas o ser humano, ele já não nasce livre? Ele já não tem liberdade na hora que ele nasce? Tem, né? Mas assim, é preciso que desde cedo a gente recorra à disciplina para que a gente consiga garantir uma boa convivência social. Porque se a gente não tem disciplina no cumprimento das regras, a gente não vai ter uma boa convivência. Lembrando que as regras de conduta, elas também são meios de disciplinar as pessoas. E aí a gente olha o significado da disciplina, que que vem no livro de vocês, né?
Primeiro significado, submissão ou respeito às regras, às normas. Segundo significado, regulamento para ordenar os indivíduos, boa conduta. Então, é como se a gente conseguisse perceber que o indivíduo que ele é disciplinado, ele segue as regras de conduta para ter uma boa convivência, que é a base de uma vida social. Nós falamos aí, as regras existirem em sociedade, estamos falando sobre as ações dos seres humanos. Essas ações dos seres humanos, elas precisam que estejam alinhadas, disciplinadas no cumprimento dessas regras para que as pessoas convivam bem. Então, para que serve as regras de conduta? Para que as pessoas convivam bem. E por que a gente precisa que elas existam? Porque se acaso o ser humano ele não tiver essas regras, ele não vai agir condizente para a boa convivência. Se com a regra, às vezes, o ser humano já não consegue conviver bem, imagine sem elas, Aí nós vamos para o tesouro escondido, essa coisa maravilhosa, que nós temos uma citação de um sociólogo, que gosto muito, inclusive, que se chama Emile Durkheim. Ele diz o seguinte: os sentimentos que nascem e se desenvolvem dentro dos grupos possuem uma energia jamais conseguida pelos sentimentos individuais. Durkheim ele escreveu um livro chamado As Regras do Método Sociológico, em que ele descreve como que os indivíduos convivem em sociedade e como eles poderiam conviver de forma harmoniosa. E aí ele chega à seguinte conclusão, de que nós, indivíduos, seres humaninhos, precisamos pensar no coletivo. Nós temos aí o individual e o coletivo. O individual sou eu, é você, é o seu pai, é a sua mãe, de forma separada. O coletivo seriam todos nós que fazemos parte da cidade de Itabuna ou parte da escola e por aí vai. Quando ele trata de que os sentimentos coletivos eles movem as pessoas, é como se você tivesse um incentivo a mais para ter aquele sentimento. E aí nós entramos nos exemplos de torcidas organizadas, ou que não seja organizada. É um grupo de pessoas que torcem pelo mesmo time. E aí tem aquele sentimento de amor pelo time favorito. Mas isso não entra só nesse sentido. Entra também no coletivo de que você sempre vai defender a sua família, o seu grupo de amigos também pode. Então, é esse sentimento de pertencimento àquele grupo. Porque todos têm ali pelo menos alguma coisa em comum. Convivem juntos. Então, as suas ações, elas precisam estar condizentes com aquele grupo. E aí, quando a gente percebe isso, a gente para pensar assim. Então, o sentimento do grupo, ele acaba sendo maior que o sentimento individual? É aí que tá. Vamos parar para refletir. É importante nós termos o sentimento coletivo, como muitas pessoas têm. Aí, o que acontece? Quando a gente para perceber isso, a gente começa a se questionar. Bom, então será que eu tenho que deixar os meus sentimentos para poder ir pelo sentimento coletivo? E aí nós vamos para o que é o tesouro escondido para responder essa questão. Que muitas vezes a sociedade ela guia as formas de agir e pensar das pessoas. Os grupos eles possuem uma força coletiva, mas os sentimentos individuais também são importantes. Dessa forma, para que haja justiça na relação entre o individual e o coletivo, é preciso ter disciplina. Olha lá mais um dos motivos para que a gente tenha o cumprimento dessas regras, para que a gente tenha disciplina nas regras e a importância das regras. A partir do momento que nós pensamos, que nós agimos, nós estamos interagindo com outras pessoas quando a gente age. Essa interação com as outras pessoas, elas vão causar consequências. Mesmo que você aja de forma coletiva ou que você aja de forma individual. Essas duas formas vão gerar consequências. Para que essas consequências não sejam desastrosas, vamos dizer assim, nós precisamos o quê? Que haja uma disciplina no cumprimento das regras. Porque entende-se que a regra é para todos, deve ser cumprida por todos, para que haja justiça, para que ninguém seja injustiçado. É claro que nas discussões que nós vamos fazer aí nas aulas online, a gente percebe que nem sempre acontece. Mas um princípio
princípio da justiça seria o cumprimento das regras. Para o cumprimento das regras, a gente precisa ter uma disciplina. A partir do momento que a gente tem uma disciplina, a gente se organiza e tem uma liberdade de escolhas. Liberdade de escolhas acerca daquilo que nós nos organizamos e nos propomos a fazer, a ter como opções. Agora é a sua vez de filosofar. Tia Michelle deixou uma tarefinha bem bacana para vocês poderem fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!